Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe cada um de vocês nesse dia chamado hoje, dia que o Senhor preparou o seu pastor aqui, pastor Robson Souza, passando esse vídeo e esse comunicado aqui a toda a igreja de Deus Salvos e para todos aqueles que talvez vão assistir esse vídeo, né? Mas esse vídeo é diretamente aqui para a nossa igreja, a igreja de Deus Salvos, tá? Os últimos momentos que estamos vivendo no nosso país são de muita preocupação e também de posicionamento. O meu vídeo aqui nesse dia é para orientar a nossa igreja a estar debaixo das orientações divinas de Deus. Eu tenho percebido que há um conflito, irmãos, que está sendo gerado já há algum tempo entre os do partido A, os do partido B, entre o seu candidato A e o seu candidato B. E eu estou percebendo que está trazendo somente intrigas, confusões desnecessárias, xingamentos, ofensas, raiva, ódio a ponto de querer agredir as pessoas. Isso eu estou falando no meio dos crentes, no meio dos servos de Deus. E tem percebido que isso tem gerado uma frieza muito grande nas pessoas, uma falta de respeito, de respeitar suas posições, e as falas são ofensivas, as intenções são maldosas. Pessoas que não têm apreço em nada, né? Elas se colocam numa posição de julgadores. Outras pessoas que nunca se manifestem para falar uma palavra, não colocam um texto bíblico para reflexão, não tem uma palavra de profundo, não bate uma palma para louvar a Deus por aquilo que a nossa igreja está vivendo, mas são os primeiros também a se levantarem para tentar ofender, para tentar suprimir. E isso não é legal, isso não é certo. Nós estamos vendo que na igreja, principalmente brasileira, está tendo um problema terrível. Vídeos hoje, por exemplo, de ontem para hoje foram lançados aí, vídeos antigos, né? E crentes pegaram esses vídeos, me enviaram um monte hoje aqui, e é por isso que eu estou colocando. E eu fui ver a veracidade desses vídeos, irmãos, há pouco tempo agora, e não tem sentido nenhum. São vídeos que não fazem parte daquilo que está realmente acontecendo. E aí vem os crentes, pegam esses vídeos e enviam como se fosse algo que estivesse acontecendo no momento, como se fosse uma verdade, uma veracidade protegida. E não é nada disso. Nada mais passa do que pura montagem. Em outras palavras, os crentes estão se comportando como o povo do mundo, fazendo tudo para enganar, para tentar colocar suas opiniões forçadas debaixo de uma situação. O que eu quero dizer aqui? Igreja de Deus Salvos, se o Bolsonaro ganhar, nós temos que orar por ele. Se o Lula ganhar, nós teremos que orar por ele. Nossa igreja não pode ser uma igreja que influencia o ódio, ou por causa das suas... Eu tenho as minhas convicções políticas pessoais, isso não pode ser levado para o altar. Sabe o que eu quero fazer aqui? Pedir perdão para você, igreja de Deus Salvos, aonde por várias vezes viu eu influenciando talvez vocês a votarem em um certo tipo de candidato. Eu quero tirar isso aqui hoje. Nesse momento aqui agora. Eu vou falar isso no próximo domingo. Eu estou fazendo esse vídeo hoje porque o Espírito Santo me incomodou hoje de manhã. E eu quero que você entenda que você tem que pedir para Deus olhar para a nossa nação e te dar uma direção. Pedir para o Senhor abrir os seus caminhos e ver aquilo que é e aquilo que não é. Se posicione como um cristão, não como uma opinião política. Tenha uma opinião baseada na palavra de Deus, daquilo que o Senhor tem estabelecido para vocês. Nossa igreja, a Igreja de Deus Salvo, não foi levantada para ser mais uma, mas sim uma igreja que vem falar da verdade de Jesus. Não é mais uma que venha pegar aquilo que o mundo está oferecendo. Então, neste vídeo eu quero pedir para você, que é membro dessa igreja, tá? Pare com essa coisa de ofender quem é do A, quem é do B, quem é de Bolsonaro, quem é de Lula, quem é de Ciro Gomes, quem é da Simone e por aí vai. Mantenha o teu voto consciente, porque isso, na verdade, falar da tua cidadania, exerça a tua cidadania, mas sem querer diminuir aquele que tem uma escolha diferente da sua. Independente de quem é o seu político, de quem é o seu eleitor, de quem você vai eleger. Tá me entendendo? De quem você vai votar. Essa é a palavra que eu estou procurando aqui. Então, faça isso não. Ore e peça para Deus dar direção. Você não vai ver mais o seu pastor influenciando em cima do altar. Eu quero que você vote consciente. Você tenha convicções da sua votação, você tem convicções do seu candidato, vote. Quem ganhar, nós teremos que orar por ele. Independente se ele é esse ou aquele, nós teremos que orar por ele. Agora lembrando, o púlpito da nossa igreja não pode ser usado para falar desse ou daquele ou de capitão. Então você tem que entender que não é isso que influencia. O que vai influenciar é quem serve a Deus. Porque independente de quem ganhar,
se nós pararmos de orar, ele pode ser quem for, vai cair. Independente de quem estiver lá em cima, se nós orarmos, vai acontecer. Porque Deus não trabalha somente com aquele que reina, Deus trabalha com aquele que ora nesse reinado. Há exemplo disso na Bíblia. O povo de Deus entrou dentro da Babilônia e quem dominava aquele lugar não tinha nada de Deus. Mas Deus falou assim, ore pela paz da cidade. E Deus dará paz. É possível crescer, Deus fala. É possível ter filhos, Deus fala. É possível plantar dentro da Babilônia, Deus fala. Orar dentro da Babilônia, Deus fala. E Deus responderá dentro da Babilônia. O Egito é um local totalmente desprovido da presença de Deus, mas quem entrou lá foi um homem que tinha a presença de Deus, e olha que se tornou o Egito. Então nós não podemos ser negligentes na posição que nós somos colocados aqui. Quem está me entendendo, diga amém aí onde você está. E entenda que o seu pastor, pastor Robson Souza, pastor na Igreja de Deus Salvos, que Deus levantou a partir de hoje, não se posiciona mais diante de um político, porque eu percebi que os crentes não sabem dividir o que é certo e o que é errado, e não sabem respeitar as suas diferenças. Então nós não estamos aqui para atacar quem é diferente de nós estamos aqui porque somos uma igreja, somos um corpo, somos um povo. Então nós temos que ser um povo, independente das nossas escolhas. E as nossas diferenças não podem fazer de nós inimigos. Então cuidado quando você falar para ofender, para matar, para tentar destruir, ou para tentar se colocar num local de certo, de propriedade, de único. Nós temos um Deus. E esse Deus não é o Bolsonaro, não é o Lula. Esse Deus ele tem um nome, Jesus de Nazaré. Aquele que pode todas as coisas. Esse está acima de tudo. E por ele, nós somos unânime. E se ele tivesse como candidato, seria unânime, todos nós votando nele, sem nenhum tipo de constrangimento, porque nós sabemos quem ele é. Os outros, não sabemos. Exerça a sua cidadania, mas não deixe de respeitar aquele que tem uma opinião diferente de você, tá bom? Então, Igreja de Deus Salvos, nós somos um povo que iremos orar pela nossa nação. E o que vai acontecer no segundo turno, meus irmãos, vai ser fruto das nossas orações. E aquele que subir naquele altar estará coberto pelas nossas orações. Aquele que subir naquela tribuna estará coberto pelas nossas orações. Amém? Você está me entendendo? Então se posicione, faça as suas escolhas, o seu voto, a sua democracia, que o Brasil é democrático, exerça a sua cidadania, mas não deixe de abraçar aquele que tem diferença de você, porque independente das nossas escolhas, vai ter que prevalecer a vontade de Deus, porque ela é ou soberana, ou aquela que é permissiva. Então, descanse o teu coração e esteja orando. Em vez de se posicionar para brigar, se posicione para orar. E juntos nós vamos alcançar um denominador comum. Deus abençoe vocês. E o próximo domingo estaremos falando sobre isso também, para fortalecer que Deus está acima de todas as coisas e o altar não é para falar de política. O altar é para falar de Jesus. Então, o gesto não é esse. O gesto é o leão da tribo de Judá. Deus te abençoe.